respeito, na tolerância, na amizade. Quantas e quantas dores e complicações por quererem se exaltar. O mestre de Nazaré foi tão claro: os que se exaltam serão rebaixados. Vivem em dores, mas os que se rebaixam serão exaltados pelo bem que praticam. Por isso, quando orarem, silenciem as mentes e sintam tanto amparo do alto, tanta intuição, insuflando em vossos corações a esperança, a ação no bem, a caridade que constrói as obras mais belas, que jamais desampara, que traz resignação e felicidade. Que possamos nos lembrar dessa mensagem no nosso dia a dia. Para a prece inicial, nós convidamos Francisco. Boa noite, meus irmãos. Nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a serenar os nossos corações e entrar em contato com a espiritualidade superior. Assim, iniciando a prece desta noite, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvirmos mais essa mensagem do Evangelho de Jesus. Que possamos nós absorver esses ensinamentos e colocar em prática nas nossas vidas, no dia a dia, para que possamos realmente melhorar as nossas condições morais e espirituais. Assim, em teu nome, Mestre, agradecemos mais uma vez e pedimos permissão para iniciarmos mais uma palestra desta noite. E assim seja. Meus irmãos, e hoje nós encerramos o nosso 5º MEAC. É com muita gratidão a Kardec que nós conduzimos durante esses últimos 5 encontros, onde foi apresentado e fortalecido para nós a pureza doutrinária. Foi apresentado para nós temas que fomos de encontro aos ensinamentos do Mestre Jesus, aos ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E se hoje nós temos essa doutrina solidificada, que nos apresenta em seus pilares e nos esclarece a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicalidade dos espíritos, agradecemos a esse irmão Kardec. E aqui, na noite de hoje, para fecharmos com chave de ouro, para entendermos como nós sermos verdadeiros cristãos e discípulos do Cristo, quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema é a Fabiana Manhães. Fabiana, que Jesus te abençoe, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine e nos auxilie. E hoje, encerrando o nosso 4º mês espírita Allan Kardec, nós temos um tema que ele é intrigante, mas ele é extremamente otimista, positivo, como toda a doutrina é. Discípulos do Cristo. E é interessante que quando a gente fala em discípulos, qual que é o nosso primeiro pensamento? Os apóstolos. Né? A gente pensa nos apóstolos de Jesus. São 12 apóstolos. Vocês vão me ajudando aí para a gente lembrar. A gente tem Simão Pedro, tem Simão o Zelote, nós temos André, nós temos Filipe, temos Mateus, também conhecido como Levi, João, Bartolomeu,
temos dois Tiagos, né? Tiago, filho de Alfeu e de Zebedeu. Nós temos também dois Judas, Judas Tadeu e Judas Iscariote. Será que está errado a gente vincular a imagem dos apóstolos aos discípulos? O que vocês acham? Está errado ou não está errado? Quem acha que está errado? Vocês hoje estão muito... Pode errar, gente. Eu vou falar uma coisa, ninguém vai errar na resposta. Porque sim e não. Não é verdade? Porque quando a gente fala em apóstolo, todo apóstolo é um discípulo. Mas nem todo discípulo é um apóstolo. Agora eu fiquei confuso. O que acontece? Quando a gente fala em discípulos, nós estamos falando dos aprendizes, dos alunos de um mestre, que vão, a partir desse aprendizado, desse conhecimento, passar a vivenciar, a levar esse conhecimento. Já quando a gente fala em apóstolo, são aqueles mensageiros do mestre, são aqueles que são enviados pelo mestre. E aí nós podemos aqui pôr um exemplo que não é nenhum dos 12 apóstolos. Vamos pensar em Paulo. Paulo de Tarso, como que ele é conhecido? Paulo, o apóstolo. Por que Paulo é apóstolo? Porque à medida que ele se converte ao cristianismo, quem é o mestre dele? Jesus de Nazaré. E uma vez convertido, o que Paulo faz? Ele assume a missão de levar essa boa nova. Ele vai caminhar doutrinando no sentido não só das palavras, mas também das epístolas, das cartas. É uma vida de renúncia em prol dessa divulgação da boa nova, não só com palavras, mas sobretudo com ação. E aqui é interessante nós lembrarmos de Lucas. Quando a gente fala dos evangelistas, nós temos 4 evangelistas que são mais conhecidos. Então, quando a gente pensa em Mateus e João, eles foram apóstolos diretos do Cristo. Quando nós falamos em Marcos e também em Lucas, o que nós vamos ter? Marcos, sobrinho de Simão Pedro, bebendo ali nos ensinamentos dados por esse apóstolo, ele faz o seu evangelho. E já Lucas, médico, mais instruído de todos, ele pega esse evangelho de Marcos, mas ele convive com Paulo. Ele aprende de Paulo. Por isso, muitas vezes nós escutamos que o evangelho de Lucas é o evangelho de Paulo e de Marcos é o evangelho de Pedro. E hoje, para falar de discípulos, nós escolhemos o evangelho de Lucas. Por quê? Porque existem inúmeras passagens, mas tem 4 passagens muito lindas do Evangelho de Lucas que vai nos trazer um arquétipo interessante. Aliás, são 2 arquétipos. O que é arquétipo? É uma linguagem dos psicólogos, né? Para a gente perceber características em comum. Então, nessas 4 passagens, um dos arquétipos é o do discípulo. E aí a gente vai ver o outro ao longo da palestra. E Lucas, ele não escreve para ali, no caso, os judeus. 80 anos depois de Cristo, ele vai escrever para quem? Para os gentios. E ele vai nos trazer Jesus, um mestre, buscando acolher, amar. É um mestre que está preocupado com os pobres, com os doentes, com os marginalizados. É o evangelho em que nós vamos perceber, de uma forma muito enfática, a misericórdia de Deus. E também o quanto Jesus, ele exalta a figura feminina, a figura da mulher, que era muito discriminada. Então, nós vamos usar, né, já vamos falar aqui quais são as passagens. A gente não vai dar os versículos, que é para cada um buscar para ver se é verdade. A gente tem que ir na fonte, né? Então, a gente tem que verificar. A gente vai usar o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5º,
o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8, o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 18, e em quarto, o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Leiam o capítulo todo que vale a pena. Então, quando a gente fala do Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós estamos falando daquela passagem em que Jesus cura um paralítico. Esse homem, ouvindo falar de Jesus, crendo em Jesus, ele busca o Cristo. Ele quer estar diante de Jesus para que Jesus possa modificar aquela sua condição de paralítico. Mas chegando à casa em que o Cristo estava falando para os doutores da lei, para os fariseus, havia uma multidão. E quando ele chega ali, como que ele ia entrar dentro da casa se a multidão não deixava? Mas ele pede aos amigos. E graças a Deus ele estava com amigos de verdade. Eles então o que fazem? Sobem na casa, tiram as telhas desta casa e descem o paralítico. Então esse paralítico ele vai ser lançado, vamos dizer assim, à frente do Cristo. E Jesus então vai dizer a ele que ele estava perdoado dos seus pecados. Nesse momento, qual que era o pensamento dos fariseus, dos doutores da lei? Quem é esse Jesus para perdoar os pecados? Só Deus perdoa. E Jesus, percebendo os pensamentos, ele então vai dizer: o que preferes? Perdoei os pecados ou levanta-te, pega a tua esteira e vai para casa? E o paralítico então se levanta, pega a sua esteira e vai para casa, diante de todos que estavam ali. O que nós estamos percebendo aqui, meus irmãos? A atitude desse paralítico é tão, vamos dizer assim, cheia de vontade da sua transformação, deixar de ser paralítico, que ele enfrenta a multidão. Mas vamos colocar nós aqui, não a paralisia física, a paralisia espiritual. Quantos de nós estamos estagnados nas nossas dores, nas nossas revoltas, nos nossos pensamentos? Quantos de nós hoje estamos depressivos, desistindo da vida? Que vida cruel essa, né? Mas esse paralítico não. Ele enfrenta a multidão. Ele busca o Cristo e o encontra. Numa outra passagem, Evangelho de João, adoro o Evangelho de João, gente. Depois, quando eu falar João, é Lucas. No capítulo 8, nós temos aqui a passagem muito conhecida da mulher hemorroísa. Ela também se encantou com os ensinamentos do Cristo. E ali, diante daquela multidão, sabendo que Jesus estava ali, naquela algazarra, quantos se acotovelavam para estar ali com o Cristo, e ela então, ela pensa, se eu tocá-lo, esse sangue irá parar, essa enfermidade irá parar. Só lembrando que já haviam 12 anos que ela ia aos médicos, ela gastou tudo que ela tinha, e essa hemorragia nunca era o quê? Contida. Quando ela chega ali também, está a multidão, mas ela persevera. Ela se arrasta pelo chão e ela toca Jesus. É quando Jesus para e diz o quê? Alguém me tocou. E nessa hora a gente assim, né, pensa em Simão Pedro, tão parecido com a gente, que Simão Pedro fica até nervoso com Jesus. Senhor, está todo mundo te empurrando, acotovelando, te tocando, e você quer saber quem te tocou? E Jesus fala, eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher, tremendo ali, se apresenta ao Cristo, fui eu que te toquei. E ele então vai falar para ela, a tua fé te curou. Aqui nós percebemos mais uma vez uma mulher enferma que busca o Cristo, que se depara com essa multidão, mas a multidão não é suficiente para aniquilar esse desejo.
ela busca e toca o Cristo. Mais uma vez, vamos pensar aqui não na enfermidade física, mas na enfermidade espiritual, nas enfermidades que nós trazemos. Nós buscamos o Cristo. Vamos aqui já fazendo os nossos pensamentos, nos colocando no lugar de cada um deles. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, é uma passagem belíssima. Não faz muito tempo o Denner falou, né, Denner, sobre o cego de Jericó. Aqui também o cego estava mendigando à beira do caminho. E ele então escuta, né, aquela confusão e ele pergunta, o que está acontecendo? É o Nazareno que vem passando. E ele, quando fica sabendo que Jesus estava ali, o que ele faz? Ele começa a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão, o que faz? Para, está atrapalhando, né? E quanto mais né, a multidão fazia, mais ele gritava, ele esgoelava, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus para. E a parte linda que Jesus olha para aquele cego de Jericó e pergunta, que queres que te faça? Se Jesus perguntasse para nós, que queres que te faça? A gente tem assim de pronto. Ele tinha, que eu veja. E Jesus então cura e diz, vá e não tornes a pecar. Mais uma vez, tirando a cegueira física e trazendo para a cegueira espiritual. Qual que é a nossa grande cegueira? Orgulho. Não nos permite ver direito. Quantas vezes Jesus nos pediu que vejam os que têm olhos de ver? A cegueira do egoísmo, do individualismo, da vaidade, da prepotência, da maldade. São tantas cegueiras que nós temos que desvestir de nós. E mais uma vez a gente vê alguém que clama por ajuda, que encontra a multidão como obstáculo, mas ao invés de deixar que essa multidão abafe aquilo que ele realmente desejava, ele persevera, ele age, ele busca o Cristo. E ele também sofre a sua transformação. E por último, o quarto, vamos usar o Evangelho. Peraí. Nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, que não tem a imagem aqui, que é aquela imagem de Zaqueu. Vocês já viram a imagem de Zaqueu em cima da árvore? É uma passagem muito linda, porque Zaqueu era quem? Um publicano. Ele era rico e visto como de má vida. E Zaqueu, ele era muito baixinho. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer, ver o Cristo. Porque ele queria se transformar. E ele sabia que se Jesus estivesse ali, que pudesse vê-lo, ele tinha certeza, aquela fé inabalável de que sua vida se transformaria. E ele então sobe na árvore. Quando Jesus ali passa, Jesus olha para cima e diz para Zaqueu, hoje eu vou almoçar na tua casa. E Zaqueu fica feliz, abre as portas e ele vai falar para Jesus que ele iria dividir metade dos seus bens com os pobres. E que se ele tivesse lesado alguém, que ele pagaria em quádruplo. E o que Jesus fala? A salvação esteve nessa casa. Tu também é filho de Abraão. Aí a gente sempre lembra daquela música, é Regis Danete, né? Evangélica, a música linda. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, cura as minhas feridas. Vamos pensar nessa baixeza não física, mas a baixeza da alma. Quando a gente age com tanto interesse, quando a gente odeia tanto, quando a gente compete, quando a gente agride o outro porque ele pensa diferente. É a baixeza moral. E ele ali encontra Jesus
E Jesus abala suas estruturas íntimas. Ele se transforma. Aqui, mais uma vez, o que a gente está percebendo? 2 arquétipos. Um do discípulo e o outro qual que é? Que está em todas. A multidão. O discípulo é aquele que já desperta para si, desperta para a sua evolução, para o seu progresso. Percebe que o Mestre é realmente o caminho da verdade e da vida. Que esse caminho, que essa estrada é a estrada da bondade, prática do bem, do amor em ação, a caridade. Porque o discípulo, ele crê no Mestre. E ele passa de aluno a professor. Não com palavras, muito mais com as suas ações. É aquela pessoa que se transforma e muitas vezes a gente fala, nossa, o que aconteceu com essa pessoa? Mudou tanto, né? No sentido positivo. E nós temos aqui o arquétipo da multidão. São aquelas pessoas que se acotovelam, que estão ali ao derredor do Cristo, que adoram o Cristo mais de lábios do que de coração. É aqueles que seguem o Cristo exteriormente, que se dizem cristãos, mas a sua vivência não é de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. E nesses 2 arquétipos nós chegamos a um momento muito importante dessa noite. Se nós fizermos uma reflexão, nós já somos discípulos? Ou nós ainda estamos nessa multidão? Essa multidão que segue uma sociedade, que tem os seus hábitos, os seus costumes. Ou o discípulo que rompe com os preconceitos, que rompe com a marginalização do seu próximo, que rompe com todo e qualquer tipo de ódio, que desperta para si. Somos centelhas sagradas, somos perfectíveis, estamos destinados à perfeição, ao mundo celeste. E essa multidão nos segura aos círculos inferiores do nosso ego. Estamos cegos, paralisados, enfermos. Não conseguimos enxergar o que nos segura a esses círculos inferiores, mas enxergamos cada mau passo do nosso irmão. Enxergamos e julgamos esse irmão. Mas ser cristão é compreender esse evangelho que fala a cada um de nós, ao nosso coração, que nos conclama a essa coragem. É preciso ter coragem para vencer vencer-se, vencer a nós, não é vencer o outro. Esteja o exterior do jeito que estiver, o discípulo enfrenta a multidão. Mas ele conhece o seu mestre. É interessante que ele enfrenta a multidão, mas ele não vira as costas para a multidão. Jesus serviu a multidão. E o discípulo serve. E para nos ajudar a responder, se a gente está mais para o arquétipo do discípulo do que da multidão, a gente já respondeu, né? Mas facilita muito nós criarmos um quadro. Vamos criar um quadro fictício na nossa mente. E para nos ajudar a entender esse quadro que a gente vai criar, nós vamos usar a parábola do semeador. Vocês lembram da parábola do semeador? Eu acho o mais bonito da parábola do semeador é Jesus na praia, quando ele vê a multidão, o que ele faz? Ele entra num barco e fica de frente a essa multidão. E ali o que ele vai dizer? Que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho. Vieram as aves
e comeram as sementes. Uma outra parte cai sobre as pedras. E como as pedras tinham ali terra, apesar de serem rasas, essa semente logo brota. Mas vem o sol e as queimam. E elas morrem porque não tinham raízes. Outras sementes caem em solo fértil, mas é um solo fértil cheio de espinheiros. Porque se o espinheiro nasceu, quem já viu espinheiro é grande, né? Então, a terra é boa. Mas vêm os espinhos e abafam essa semente. E, finalmente, outras sementes caíram em terra fértil e deram frutos. Alguns 30 por um, outros 60, outros 100. Aqui é 30%, 60%. E aí seria bom, né? Seria não, vai ser bom o dia que a gente frutificar e dar frutos de amor 100%. Então, a gente vai começar aqui, no nosso quadro, a gente vai dividir em 4, vamos dizer assim, 4 colocações. A primeira colocação, nós vamos colocar os opositores de Jesus. Aqueles que declaradamente não são cristãos. Se a gente buscar na Bíblia, os fariseus, os publicanos, os doutores da lei, aqueles que não seguiam Cristo, que armavam ali armadilhas para que pudessem, de certa forma, fazer o que foi feito, prender o Cristo e determinar a pena de morte. Mas aqui também entram aqueles que não são opositores de Jesus, são simplesmente indiferentes. Esse negócio de religião, de transformação moral, de espírito, seja do que for, não interessa. Eles estão mais ligados à matéria. Mas aqui também a gente pode colocar os falsos cristãos, que dizem seguir Jesus, mas fazem o quê? O oposto do que o Cristo nos pede. O que o Cristo nos pediu? Amai-vos uns aos outros. Isso bem resumido, né? Pediu ali para a gente ser humilde, para a gente perdoar, para a gente ser manso, limpar o coração, que é a nossa transformação íntima. E esses nós podemos comparar com o solo à beira da estrada. Quem vai muito assim na roça, né? O que seria o solo à beira do caminho? Aquele solo batido, de tanta gente andar, já viu, né? Fica duro. Pode jogar o que for ali, até a água é difícil dele o que absorver. Então, essas pessoas, quando elas recebem a semente, o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, essa semente não os modifica, não faz nada. Em segundo lugar, nesse nosso quadro, nós vamos colocar a multidão. A multidão nós podemos comparar com aquele solo, com o solo entre as pedras. Porque é interessante, a semente cai ali e ela logo brota. A multidão é aquele, né, quando a gente está afanado. Gente, mas o Cristo é maravilhoso. E a gente começa a falar e está ali entusiasmado. Tem gente que vem na casa espírita, começa a vir de segunda a segunda, né? Fica fanático ali, coisa maravilhosa. Aí vem o sol. Que sol é esse, gente? O sol das provações. Aí, diante das provas, o que a gente fala? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Foi só eu entrar para prestar do Espiritismo, a minha vida desandou. Vocês já escutaram isso? A gente escuta isso, não escuta? Nossa, deu tudo errado. O que a gente percebe aqui? Não tem raiz. É aquele, né, oba-oba que a gente está ali adorando, mas ali quando Cristo foi crucificado e morto, a gente não encontrou ninguém da multidão lá. Não é verdade? Não encontramos a multidão ali. Ele foi entregue à solidão. Não à solidão porque João estava ali, Maria Madalena estava ali e Maria, sua mãe, estava ali. Então, essa multidão, o que a gente pode perceber? Que já recebe a semente até com entusiasmo. Mas, diante dessas provações, o que acontece com o nosso entusiasmo? Ele murcha, ele morre. Porque nós buscamos Jesus pelo nosso interesse. A gente busca Jesus para nos curar. Nós buscamos Jesus numa causa imediatista. E quando nós percebemos que não é assim, que tem que ter o quê? Esforço.
transformação, que nós é que nos curamos, nós é que retiramos de nós a cegueira, nós é que deixamos de lado a estagnação. Nós é que vamos deixar a baixeza de tantos sentimentos, emoções, ações, pensamentos que a gente ainda se dedica. E aí nós deixamos de lado. Em terceiro lugar, nesse nosso quadro, nós vamos colocar o discípulo. E o discípulo é interessante, que a gente já pensa na terra fértil, né? Mas não faltou um solo aqui? O espinhoso, né? O espinheiro. O que acontece com o discípulo? Ele desperta para si, criatura divina, espírito imortal, que vai alcançar essa felicidade. Qual felicidade? Não de ter, e sim de ser. De ser a imagem e semelhança do Pai. E quantos de nós vamos ter que enfrentar esses espinhos? Os nossos 4 personagens do Evangelho de Lucas, foi fácil enfrentar a multidão? O discípulo enfrenta as suas sombras, enfrenta os seus espinhos. Porque o que são esses espinhos? São as tentações. Quero tanto deixar a fofoca de lado, não vou fazer mais a maledicência. Na esquina, a tentação, o espinho, né, a tentação. Um começa a falar e a gente está ali, não, mas tem uma coisa que você não sabe. Né? A gente escorrega. Então, a gente tem o quê? Isso é só um exemplo, mas assim, para a gente entender que a gente tem que lutar conosco. Aqui a gente vê a multidão. Vocês concordam? Mas não é a multidão só externa, de uma sociedade que às vezes a gente critica, mas a gente faz de forma natural, até mecânica. Nós temos também a multidão interna. Esses espinhos, eles vão dizer muito mais dessa sombra, das nossas imperfeições. Para nos tornarmos terra fértil, a gente tem que tirar o espinheiro, a gente tem que arar essa terra. E aí sim, essa semente, ela vai florescer. Cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Analisar quem somos nós, o que nós buscamos. Quantos de nós estamos estagnados, sem um objetivo? Estamos cegos, sem ver a empatia que deve existir com o próximo. Estamos enfermos de egoísmo. Estamos muitas vezes desejando ser bom, mas ainda na baixeza da maldade. E aqui é necessário que a gente volte para si e se transforme nessa terra fértil. Então o discípulo, ele está o quê? Passando de uma para outra. E finalmente a gente tem na nossa tabela, em 4º lugar, o apóstolo. Aquele que é chamado pelo Mestre a servir essa multidão externa. Quando a gente disse ali de Jesus crucificado, o apóstolo João, o apóstolo mais amado, estava ali. Não temeu por ele, amava o Cristo. Quando nós falamos ali de Paulo, o apóstolo, ele tem uma fala maravilhosa, porque não é de palavras, a gente até sente. O que Paulo nos fala, Paulo, o apóstolo? Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E hoje, em homenagem a esse apóstolo tão amado também, quantas mensagens do Espírito da Verdade a Allan Kardec, nós percebemos uma forma tão palpável de admiração de Jesus por ele. Ele foi o escolhido para que se materializasse na terra o Consolador que o próprio Jesus nos prometeu. Essa doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo na sua pureza. Kardec codifica esse amor. Ele nem fala em religião.
É religião no sentido de que liga a criatura ao Criador, mas não tem rituais, não tem preconceitos. Somente a pureza do amai-vos uns aos outros. E por isso, o tempo está correndo hoje. E por isso, nós vamos finalizando, desejando de coração que cada um de nós possa despertar para sermos discípulos do Cristo. Nós vamos, sim, enfrentar uma multidão visível que vai nos criticar. E aí nós lembramos de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que era um jovem rico, que ali se entregava à bebedeira, às coisas mundanas. E ele tinha um sonho de ser herói. Ele se alista na guerra de Assis. Ali ele é preso. E ao sair da prisão, ele fica doente. E ele começa, nas biografias, são divergentes, mas ali você percebe que ele começa a pensar no próximo. A pensar naqueles que são pobres, que não se alimentam. E ele então passa a se dedicar ao Cristo Jesus. Funda a ordem dos franciscanos. Faz um voto de amor ao próximo. Conta-se que quando ele, já ordenado, ele ia construir a sua igreja, ele então, querendo servir a multidão, ele fica introspectivo, em oração, e vai para o campo. Como a natureza nos liga a Deus, nos coloca mais perto do Cristo. E ali ele questiona o que Jesus queria da sua igreja, da sua pessoa. E nessa hora ele escuta aquele sininho dos leprosos. Aquela época, quando um leproso entrava na cidade, era obrigado a tocar o sino, porque ninguém podia ter contato com eles. Diferente de hoje, que nós temos a cura, aquela época não tinha. Eles eram, sim, marginalizados. E ao invés de entrar, ao escutar aquele sino, Francisco de Assis vai de encontro a esse irmão leproso. E o leproso diz para ele: dá-me de comer. E ele então, ali no campo, sem nada, e eu já perguntei isso para o padre, viu, gente? A batina tem bolso. Ele coloca a mão no bolso e acha uma moeda. E ele entrega aquele leproso. Pega nas suas mãos. Ele não tem nojo. Ele pega nas suas mãos e diz a ele: vá em paz, meu irmão. E quando ele se vira, esse irmão grita mais alto, parece o cego de Jericó: me dê uma esmola, por favor. E ele então procura no outro bolso, aliviado, encontra outra moeda, entrega aquele leproso, encosta nele e diz: vá em paz, meu irmão. E ele grita mais alto ainda: uma esmola, pelo amor de Deus. E ele, não tendo mais nada, o que ele faz? Não tenho mais nada, mas lhe darei de mim. Ele abraça aquele irmão, beija a sua face. E nesse momento, ao enxergar ali aquele leproso, ele vê Jesus. Nós vemos Jesus em cada pequenino. Nós vemos Jesus dentro dos nossos lares. Nós vemos Jesus no trânsito. São provas em que a gente vai se enquadrar onde nós estamos. E lembremos do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Quando Jesus diz a cada um de nós: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Não é pela religião, não é pela posse, mas por amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que sejamos discípulos do Cristo e que Ele nos abençoe.